Oi, gente, bem-vindos ao canal aqui do YouTube, onde a gente está tentando trazer conteúdos de saúde mental com qualidade. Hoje eu vou trazer para vocês uma pessoa queridíssima, que eu tive a honra de trabalhar no NISE da Silveira, a doutora Natália Martins. Olá a todos, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Andréia. Então, eu sou psiquiatra, tenho uma especialização em neuropsiquiatria geriátrica. Hoje também faço um doutorado no Centro de Demências do Instituto de Psiquiatria do FRJ. E também trabalho aqui no Rio mesmo, no consultório. Quem tiver interesse em buscar e saber um pouquinho mais de mim, eu tenho um site, é só vocês buscarem, né, doutoranataliamartins.com, ou até mesmo para agendamento de consultas pelo contato 21 97 197 0088. Então a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre o que é o nosso dia a dia, o nosso trabalho, e acho que vai ser bem bacana. Então, gente, eu vou aproveitar a Natália e já vou começar com um tema que para mim é muito caro, né? Eu vou pedir para ela para falar sobre a questão da tristeza e da depressão. Então, gente, é muito comum hoje em dia, né, até por conta mesmo da divulgação nas mídias, de conteúdo, né, de informação a respeito dos transtornos mentais, né, em que os pacientes já cheguem assim para a gente com alguns diagnósticos, né, às vezes até rótulos e até mesmo uma busca por isso, né, eu percebo muito isso. E a gente tem que ter um cuidado para a gente também não patologizar, assim, né, algumas emoções, né? Então, por exemplo, a tristeza é um sentimento corriqueiro e até saudável, né? Faz parte, assim, da nossa vida, a gente poder externalizar em alguns momentos, por exemplo, né, de dor, de luto, de frustração, o que a gente sente. Então, chorar, se sentir alguns dias mais triste, um pouco desanimado até, né, para começar o dia, afinal de contas, né, todos temos nossas batalhas, então os dias não são todos iguais, né, a gente tem algumas oscilações, digamos, né, e que são naturais. E hoje em dia, acho que nós somos também cobrados, né, por estarmos bem, né, por performar, assim, né, esse bem-estar, né? E muitas vezes os pacientes chegam confundindo isso, né? O que seria tristeza e o que seria depressão. Quando a gente pensa num quadro de depressão, a gente já está falando de algo mais complexo e duradouro, né? A gente fala, né, quando a gente está classificando, né, dentro dos critérios para a gente considerar o que a gente chama de uma síndrome depressiva, a gente precisa ter pelo menos 2 semanas de evolução de um quadro que persista, de tristeza, humor deprimido, de falta de vontade, de baixa, né, de energia. O paciente muitas vezes ele vai se queixar de alterações, né, do apetite ou do sono, né? Então ele pode ter ou excesso de sono ou então dificuldade para dormir. Acordar, despertar no meio da noite também, né, uma característica comum da depressão, né? Então é algo que vai além de um sentimento de tristeza, de algo que te remeta a uma dor e que te deixe momentaneamente realmente com o humor mais entristecido, né? Então acho que é importante, né, colocar isso, porque as pessoas têm até dificuldade de falar, né, quando não estão bem, porque às vezes sentem como um tabu, ou até mesmo querer medicar, né, a tristeza, né, buscar já algo que possa ser feito, uma pílula para poder lidar com algo que faz parte da nossa vida. Então acho que é importante mesmo a gente frisar e falar sobre isso, né, Andréia? Sim, tem 2 coisas que eu queria. Primeiro, assim, gente, Divertidamente 1 fala do papel da tristeza. Divertidamente 2 da ansiedade. Eu acho que é uma dica dentro do que a gente está falando. Sim. E assim, Natália, por exemplo, uma coisa, né? Às vezes eu vejo as pessoas associando, eu estou deprimido porque eu já não quero fazer uma agenda de 500 compromissos.
eu me percebo mais afim de ficar em casa do que tá, sei lá, indo na roda de samba, depois emendando em outra coisa. Aí você podia falar um pouco disso, porque eu acho que tem alguma coisa que é do momento mesmo, que a gente às vezes quer ficar mais com a gente, e isso não é depressão. E parece que se você não está nos claques da vida, né, é como se você tivesse com algum problema. Queria te ouvir um pouco mais sobre isso. Sim, isso também acho que é um efeito da nossa sociedade, né? De ter que estar sempre nas redes, tem que estar mostrando que tá muito bem, ter que estar participando do que está acontecendo no momento, né? E não se permitir também momentos de estar com você mesmo, de reflexão, de querer descansar um pouco desse agito, né? A gente hoje também é convocado a muitas atividades, né? Até pela globalização ali da comunicação, né? Dos meios de comunicação que levam a gente a estar o tempo inteiro conectado, né? E muitas vezes a gente não se permitir dizer um não, por exemplo, né? Dizer para o outro, hoje não vai dar, hoje eu estou cansado, ou isso que a Andrea falou, né? De ter uma agenda, na verdade, sobrecarregada e não se dar conta de que isso está te gerando um estresse emocional também. Assim como a gente fala do burnout, né? Também, que é um quadro que hoje já entrou, é um pouco polêmico isso, mas já entrou também nos manuais de classificação, né, de doença, que está relacionado ao excesso de trabalho, né? E o quanto que as pessoas também são exigidas dentro das empresas, ou até mesmo na decisão de trabalhar de forma autônoma, mas precisar correr atrás, né, do próprio trabalho e também tá nesse excesso, né, de sobrecarga que vai gerar um quadro muito semelhante a um transtorno depressivo, ansioso, né? Que está relacionado mais diretamente ao trabalho. E muitas vezes a gente se depara com isso no consultório, né? De ter que sinalizar para o paciente que, de repente, o que ele precisa é priorizar, é desacelerar um pouco, que não adianta, de novo, né? Buscar só a medicação que vá ali cuidar do que está aparecendo na ponta do iceberg, né? Para poder dormir ou para poder despertar, né? A gente vê às vezes isso. A pessoa quer uma medicação para poder dormir, porque não consegue relaxar, mas ela precisa de outra para despertar, né? Então, assim, às vezes é uma questão de poder parar e olhar o cenário, o que está acontecendo na própria vida e fazer escolhas, Sim. Né? E aí, se a gente pensa em termos de quando for um diagnóstico de depressão, né, quais são os aspectos de uma clínica ampliada que a gente pode pensar? Sim, também isso, né? Eu acho importante, sempre converso com os pacientes, né, que para além, né, do acompanhamento com o médico e com o psicólogo, que é super importante, né, que anda junto aí, mas também pensar em qualidade de vida, né? Então, poder buscar atividades, hobbies que se interesse, que às vezes estão esquecidos, a prática de atividade física, que a gente hoje já tem, assim, até comprovações, né, científicas de quanto que isso é importante para a saúde mental, não só para o corpo, né? Então, assim, claro que tem um momento que o paciente chega que às vezes está difícil para ele fazer as atividades básicas, né? Tomar banho, fazer as refeições, né? Mas quando passa, de repente, esse estágio inicial, é importante a gente motivar, né? E incentivar o paciente a buscar também outros recursos, né? Para além ali do tratamento convencional, digamos assim. Sim. Então, assim, acho que é importante frisar que é uma clínica ampliada, né? A gente fala muito de corpo, mente, espírito. Então, assim, é importante pensar neste corpo, não só na via da terapia, porque, por exemplo, com a Gestalt, a gente trabalha corpo, mas trabalha dentro do espectro, digamos assim, do atendimento psicológico, né? Psicossomático. Acho que o que a Natália está falando é de tratar deste corpo como um potencializador. Cuidar do músculo é cuidar da saúde mental, né? Eu acho que você pode até explicar melhor um pouquinho essa relação.
E assim, eu vou deixar ela falar e depois eu falo. Vai lá. Não, e a gente tem hoje grupos, né, de pesquisadores que justamente eles buscam, né, identificar, isso já saiu aí nas grandes mídias, né, o quanto que você trabalhar o seu corpo vai liberar substâncias que vão acessar o cérebro da gente, né, e vão propiciar, né, a melhor vascularização, formação de novos vasos, neurônios, conexões que vão ser importantes para uma regulação emocional, né, e para um bem-estar. Então isso também é interessante, né, assim, de colocar, porque às vezes a gente fica só dizendo para o paciente que é importante, mas a gente talvez não leve argumentos como a gente já tem hoje de comprovação, né? Não é só, vai fazer exercício, beber não pode, fumar não pode. Não, a gente hoje avançou, né, em termos científicos para poder trazer isso para o paciente, de repente estimular mais ele a realmente entender que vale a pena o esforço, né? Mesmo quando isso não é do seu cotidiano, né? Não é todo mundo que se identifica, né, com a prática de exercício, mas eu até costumo colocar, né, que isso está na prescrição. Então, além da medicação, da terapia, incluir a prática de exercício regular. E aí até se fala em número de minutos, né, por semana, enfim. Mas que o mais importante é você encontrar algo que você se identifique. E também diminuir o sedentarismo, né? Não só fazer uma atividade, mas diminuir o tempo em que você fica sedentário. Isso também é algo que é mais desafiador, que os estudiosos têm, né, debatido, mas que também é muito importante. Sim. Né? Até como profilaxia, não só quando existe o adoecimento, né? Exato, também, né? Também na prevenção mesmo. Até já pegando um gancho, né, em relação ao envelhecimento, né, tem um papel muito importante a questão da atividade física, né? Sim, que a gente já vai falar. Mas é que eu quero ainda pegar você um minutinho, que é assim, na Gestalt terapia a gente vai entender a depressão, né, do ponto de vista existencialista, fenomenológico, como assim, é uma parada que algo dentro da pessoa dá para ela reformular a vida. Então, o processo de terapia, ele entra, né, acolhendo o processo depressivo como, entre aspas, um amigo que está sinalizando ali, olha que não está legal, vamos reformular aí, porque a coisa não está boa para você. Tipo, como diz um gestalt terapeuta, a alma entrou em greve, né, para você parar e olhar. Como é na questão da parte medicamentosa, Natália? Assim, no que os medicamentos auxiliam? Porque, por exemplo, eu já ouvi, não sei nem se foi de você, mas eu já ouvi que, por exemplo, o Rivotril, ele tira o sintoma, dá um alívio, mas que quem trata é o antidepressivo, né? Exatamente. Existem medicamentos que eles vão ali apagar incêndio, né, digamos assim, que inicialmente, quando o paciente busca, eles vão auxiliar, por exemplo, na regulação e para amenizar a ansiedade, para ajudar esse paciente a iniciar o sono, como, por exemplo, os medicamentos de tarja preta, né, que são os benzodiazepínicos ou, mais popularmente, calmantes, né, que a gente fala. Mas eles já foram usados por tempo mais prolongado, em quadros, às vezes, de pânico, por exemplo, até como o medicamento principal, assim, para tratar. Mas a gente sabe já há bastante tempo que não é o mais adequado, né? Que os antidepressivos, eles fazem esse papel melhor. Só que os antidepressivos, eles não vão jogar a substância no seu organismo. Eles vão voltar a regular os neurotransmissores, né, para que a gente tenha de novo a circulação de concentrações adequadas de certas substâncias que vão propiciar, digamos assim, a mente sã, né? Então, eles levam um tempo até eles restabelecerem esse equilíbrio que às vezes falta naquele momento. E esse tempo vai variar de uma medicação para outra.
ali 10, 15 dias, um pouco mais. Nem sempre a gente acerta de primeira, né? Tem os efeitos colaterais que, dependendo do paciente, podem ser mais impactantes no início e a gente precisa fazer alguma troca. Com isso, a gente acaba usando mesmo alguns medicamentos ali complementares para esse início, né? Que o paciente chega num sofrimento grande, a gente quer poder dar um acolhimento, aliviar de certa forma, né, esses sintomas e explicar para ele que o tratamento da depressão é um processo ali de médio e longo prazo, né? Porque também muitas vezes existe essa urgência, né? De uma melhora rápida, de quando que eu vou poder parar esses remédios. Então, às vezes a pessoa nem começou o tratamento, mas ela quer saber quando é que ela vai parar. E aí eu tento acalmar, né, o paciente para alinhar essa expectativa, né, em relação à melhora e ao desmame, enfim, né, do medicamento, para que a gente tenha um resultado, né, legal, dentro do esperado, né, fora a questão da terapia que o tempo todo caminha junto, né, assim. E assim, é possível, né, quando a gente medica para depressão, claro, existem depressões que vai precisar de uma medicação, né, uma depressão maior, mas a gente pode dizer que quadros depressivos podem ser desmedicalizados, né? Sim, sim, sim. Com tratamento adequado, do mesmo jeito que o paciente vai receber alta da terapia, né? Sim, sim. Tem aqueles casos de depressão recorrente, né? Muitas vezes tem já uma história familiar, né? Tem quadros realmente que a gente tem uma maior dificuldade de retirar a medicação e às vezes não tem nem a indicação, né? Mas tem outros casos em que existe um contexto que gera um adoecimento, né? São episódios mais circunscritos e que a gente explica até mesmo, olha, a medicação vai ser necessária agora nesse momento para poder te impulsionar, né, a melhora, a sair enfim, desse quadro da inércia, começar uma terapia e depois a gente pensar num desmame. E também eu sempre gosto de frisar nesses casos que a terapia é fundamental e que a gente fazer um desmame da medicação, tendo ainda o acompanhamento terapêutico, poder ter esse suporte, né, é fundamental, né? Porque às vezes as pessoas fazem um processo inverso e a gente sabe que as mudanças de comportamento, de enfrentamento, elas vêm a partir de um processo terapêutico. O medicamento ele vai ser importante, ele vai ajudar nessa neuromodulação, mas que a terapia ela vai ter um papel nessa sedimentação, né, da mudança, assim. E aí, Natália, a gente pode afirmar que para esse paciente que fica tão preocupado em retirar a medicação logo, que se ele, por exemplo, fizer a terapia e o exercício físico, exato, ele tem mais chance de demorar menos. Exatamente. Então, também colocar para o paciente que ele é o protagonista nessa história, né? Que ele precisa também se mover nesse sentido da busca, né? Da busca do que é importante para a vida dele. É o que você falou, um episódio assim, uma depressão, ou um quadro de ansiedade mais grave, ele traz à luz ali também para a pessoa o que ela precisa modificar, né? O que pode ser diferente de uma outra forma na minha vida, para que, de fato, né, a gente consiga ali um sucesso, né? Um tratamento bem sucedido, principalmente quando existe essa demanda maior, né? Até essa cobrança interna de, poxa, quando é que eu vou ficar bem e não vou mais precisar desses medicamentos, né? Então, às vezes, eu jogo um pouco também para o paciente, olha, eu não tenho como te dar essa resposta ainda. A gente vai precisar ter esse acompanhamento, que às vezes é de 1 ano, 2 anos ou mais, né? Para poder entender como é que a gente vai fazer esse caminhar, né? Claro que, de novo, né, tem que ter um cuidado, tem quadros que realmente a gente não consegue retirar, a gente tem indicação de manter mesmo o tratamento medicamentoso, né?
Por exemplo, nos quadros de depressão bipolar, enfim, a gente acaba tendo que manter o paciente com alguma medicação para estabilizar esse quadro e a gente não consegue ter tanto essa conversa de retirada. Mas, em muitos casos, a gente sabe que o paciente seguindo por uma vida mais saudável, mantendo a terapia, a atividade física, a gente pode conseguir pelo menos reduzir ao mínimo a necessidade de uso de medicação, né? E ainda assim a pessoa continuar bem, né? Seguir bem. Tem mais alguma mensagem, Natália, que você acha importante deixar? Aproveitar a sua presença. Queria dizer que estou bem feliz de estar aqui, de poder participar, de poder passar um pouco, né, do conhecimento e também trazer informação, né, para as pessoas e dizer que eu fico muito também satisfeita de poder ter a oportunidade de amparar as pessoas nesse momento assim da vida. Eu acho que é isso. Vou te convidar mais vezes, posso? Tá bom, pode sim. Então tá. Pessoal, obrigada por vocês estarem aqui, chegarem até o final desse vídeo. Curtam o canal, será muito bom ter a presença de vocês, inscrevam-se, porque a ideia é sempre trazer conteúdos que contribuam aí para a nossa saúde mental.